viajar, quem não gosta? E quando a ideia é combinar os estudos com a viagem internacional? É sobre isso que o Sala de Aula vai falar hoje, como combinar os estudos com o turismo e se vale a mesma pena estudar lá fora. Nós ouvimos especialistas e também estudantes que colocaram o pé um pouquinho fora do Brasil. Na volta para o Brasil, Pedro trouxe muito mais que bons momentos na Europa. Foi muito interessante. Eu cheguei lá e tive a possibilidade não só de conhecer outros brasileiros que também tinham ido para lá para abrir mais tanto o seu conhecimento e também em questão de cultura, mas o primeiro contato assim que me surpreendeu mesmo lá foi a questão do ensino mesmo, da estrutura, porque são prédios históricos da cidade, onde nós temos as aulas. Então você meio que se sentia no passado, no presente. E lá também eu pude ter a oportunidade também não só de trabalhar a questão do jornalismo, mas a questão da língua estrangeira, porque lá também haviam alunos da Polônia e outros países da Europa, e eles só sabiam falar inglês. Então foi um ganho para os dois lados, tanto para o conhecimento em jornalismo, quanto também para trabalhar a questão do diálogo em inglês. Foram 6 meses em Portugal. Uma experiência que ele vai levar para sempre. Voltei transformado, eu voltei sendo aquela pessoa que... Eu falei que eu não ia ser esse tipo de pessoa, mas eu voltei falando, mas lá é diferente. Então, mas eu voltei uma pessoa diferente não só em questão acadêmica, mas também transformada no pessoal também. Cássio também carimbou o passaporte. Eu juntei dinheiro durante o intercâmbio e resolvi viajar e conhecer outros países, outras culturas. Como eu estava na Europa, na Irlanda, eu conseguia viajar com pouco dinheiro, pagar as passagens e viajar para outros países. Aí eu fui para a França, Inglaterra, fui para Malta, fui para a Holanda, fui para diversos países para conhecer a cultura deles. Conheceu vários países, aprendeu um novo idioma e deu um up na profissão. Me ajudou profissional e pessoalmente. Eu cresci como pessoa porque eu tive diversos desafios em que você tem que se superar. Você não tem ali o pai e a mãe junto com você do lado para, pai, a mãe vem me ajudar. E você acaba se superando. E profissionalmente porque você conhece outras pessoas, vê a forma que as pessoas trabalham e isso você acaba aplicando no dia a dia. Juliana tinha só 15 anos quando decidiu estudar fora. Além da língua, que eu não falava antes, a vivência. Conhecer uma cultura diferente da sua e poder se virar sozinho. Não tem jeito. Muitos querem continuar desenhando o currículo fora do Brasil. O Pedro já está de malas prontas. Eu vou estar retornando para lá no final do ano para estar cursando mestrado, que tem duração de 2 anos, e o mestrado também vai ser em jornalismo. Estudar lá fora vale mesmo a pena? Como é que deve ser essa escolha da instituição de ensino? Quem vai ajudar com essa e outras respostas é a Silvia, daqui da PUC, e também a Mariana, da Trust Intercâmbio. Tudo bem? Tudo bem. Mariana, estudar fora é um desafio, né? Você que lida com intercâmbio, como é que escolhe, por exemplo, uma escola lá fora? Então, Andréia, a gente tem que cuidar bastante para se essas instituições que a gente está avaliando, elas são certificadas, né? Então a gente cuida muito com certificações, a gente pede referências de outras agências, de outros parceiros que trabalham com essas escolas, para ter certeza que essa escola desempenha um bom trabalho, né? A gente se preocupa muito com a continuidade do bom trabalho também lá fora, né? Porque essa viagem de estudo não pode ser algo frustrante, né? No caso da universidade também, o aluno tem que pesquisar e escolher bem, Silvia. Então, Andréia, no caso da universidade, eu acho que a gente tem algumas perspectivas assim, a serem analisadas. A PUC, ela tem a preocupação com a qualidade do curso, então vai na linha da certificação, mas normalmente a gente busca instituições de ensino que seja reconhecida, né, que esteja em rankings universitários, cujo curso é bem renomado, que já tem uma certa visibilidade. Então, para isso, a gente está sempre em contato também com os profissionais da área aqui dentro da universidade, que tem condições de fazer essa avaliação, de olhar para esses projetos pedagógicos, para essa instituição, ver se realmente ela tem afinidade com aquilo que a universidade deseja, né,
oferecer para os seus alunos. Agora, do ponto de vista do estudante, além de pensar na área dele de formação, eu acho que tem uma série de outras questões que interferem, que é domínio da língua, o país de escolha. Que não basta querer estudar lá fora, né? Exatamente, eu acho que o estudo lá fora, ele é um diferencial para a formação de qualquer pessoa, né? Não só do estudante, mesmo profissional hoje que já está na carreira, está olhando para o mercado, né? Para essa questão acho que do momento da era da informação e da comunicação, a questão das tecnologias, ele tem que estar se reciclando e é isso e que eu tudo até ia mais. entrar nessa questão, né? É importante realmente que hoje quem tem condições e tem essa oportunidade procure aliar o estudo aqui no Brasil com o estudo lá fora. Isso realmente pode vir a agregar algo no currículo? Eu acho que o estudo, ele agrega sempre. E hoje a gente não consegue mais parar de estudar. Eu acho que a velocidade da informação e a geração do conhecimento, ela é tão acelerada que o profissional que deixar de se atualizar, praticamente ele parou no tempo. Fica para trás. Fica para trás. E com o advento da globalização, eu acho que as fronteiras, elas terminaram praticamente. Então, hoje há toda essa preocupação de estar acompanhando, a velocidade da informação que chega, ela é bastante acelerada. Então, há necessidade realmente de estar por dentro daquilo que está acontecendo na sua profissão. Então, porque tem oportunidade. Que a faculdade, a gente, terminei a faculdade, estou formado. Não, é mais um passo a seguir, né? Sim. E o que eu percebo também é que antigamente a gente tinha procura por inglês, né? Preciso ter o inglês, porque o inglês é um pré-requisito. E hoje a gente vê que as pessoas já fizeram inglês, muitos já fizeram intercâmbio e agora buscam outros idiomas e outros cursos também de certificados, diplomas, MBAs, pós-graduações, doutorado. Não fica mais só na questão de idioma, né? Não, ampliou muito e eu acho que isso vai realmente cada vez aumentar e mudar aí também essa diversificação de outros estudos mesmo, de outras áreas, outros idiomas, porque é a tendência mesmo. E a pessoa que estuda lá fora, né, ali, o estudo daqui, lá fora, ela realmente tem essa vontade de continuar aprendendo, já que ela já teve essa experiência internacional? Vocês percebem isso, que ela volta e quer continuar estudando? Sem dúvida. É bem interessante você tocar nesse assunto, porque recentemente eu tive a oportunidade de participar de um evento e o depoimento dos estudantes foi unânime, né? O quanto a experiência internacional é transformadora na vida deles. Então há toda uma expectativa com relação à ida, né? E toda uma preparação de viagem, de conteúdos, depois uma fase de adaptação pela qual o aluno passa. Mas o que me chamou mais atenção nesses depoimentos foi o que eles comentaram do retorno, do quanto isso os transformou, fez com que eles mudassem realmente a postura pessoal, profissional, não só de valorizar o que eles têm, né, o que eles tiveram também, o que permitiu que eles chegassem até ali, mas de pensar o futuro nessa perspectiva de um horizonte de maior longo prazo, que é justamente dessa formação, né, o quanto isso tem impactado na vida deles, até com outras oportunidades dentro da própria instituição de ensino. Já dá um direcionamento. Exatamente, de estágio, do que eles gostariam de fazer. E bastante interessante também foi ouvir desses alunos os planos futuros, o quanto eles gostariam de voltar e ter outras experiências. E o que me surpreendeu foi de falar também de outros países, né? Eles não gostariam de voltar para reproduzir, olha como é que é o perfil do estudante, eles não gostariam de voltar e reproduzir a mesma experiência porque deu super certo. É aquela sensação de quero mais, mas assim, algo diferente. Eu quero fazer realmente essa transformação me mudar, me fazer uma pessoa, um profissional melhor. Então, eu acho que vai nessa linha do que você está falando. Com certeza. Podendo participar. É um estímulo até, né? A gente tem casos, assim, lá na agência de clientes, por exemplo, que fizeram 6 intercâmbios. Todas as férias. Mas para locais diferentes, locais diferentes. Então, fui para o Canadá, Malta, Nova Zelândia, África do Sul, Tailândia. Vai. Sim. Agora a gente tem que pensar, você falou de alguns países que chamam a atenção pela questão turística, né? Sim. Tem que pensar que estudar fora não é um passeio. O estudante tem que ter um foco, não é? Sim. Mas muitos, eles aliam o estudo à diversão,
a aproveitar as férias também, não só para passear, de conhecer lugares, mas assim, vamos unir o útil ao agradável. Tô de férias, né? Eu falo isso mais para os intercâmbios de curta duração e para os intercâmbios de idiomas, né? De línguas. Então, olha, estou de férias, por que não ir estudar inglês e também conhecer um novo país, uma nova cultura, passear e aliar mesmo, né, esse útil aí ao agradável. Mas no caso da graduação é um pouco diferente dessa questão, né? É, de certa forma sim, porque o aluno quando ele sai, quando ele vem procurar o departamento para ter uma ajuda para organizar essa viagem, pensar, né, as possibilidades, ele já sabe que ele vai sair daqui com um compromisso, né, e que isso tem um vínculo com o curso que ele está realizando no momento. Então já vai um pouco com mais com objetivo, né? Com o foco de que ele vai ter disciplinas para cursar. Essas disciplinas, elas podem ser similares ou não ao currículo que ele tem aqui, mas não dispensa essa questão do desenvolvimento dessas competências socioculturais que a gente chama. Que é importante também, né? Porque ele vai estar num outro local, né? Num outro país, numa outra realidade, com outros valores. E isso, sem dúvida nenhuma, também faz um diferencial na formação dele. Então ele vai ter, sem dúvida, o foco no conteúdo, mas nada impede que ele aproveite os finais de semana para também porque se aprofundar. Porque também é um aprendizado, né? Você conhecer um pouco mais da cultura, né? Sim, eu acho que é isso que faz a diferença, né? A questão dele estar imerso em outra realidade, em outro país, com outros costumes, ter contato também com outros estudantes internacionais que estão passando pela mesma situação que ele está passando. Então, ele divide isso, essas sensações também com outros estudantes. E isso é muito bacana, porque eles fazem amizades, assim, para o resto da vida, né? Agora, estudar fora também não é tão fácil. Tem a questão cultural, tem a questão do idioma. Quais são os desafios desse estudante? Que, olha, eu quero fazer uma disciplina lá fora, eu quero aprender um idioma, ele vai passar por alguns desafios no outro país, né? A questão cultural é mais latente? Eu acredito que o primeiro lugar é a língua, porque muitas vezes o estudante ele já é até avançado, mas quando você chega lá, a fluência, né, a rapidez com que as pessoas falam, tudo é diferente. Tudo é diferente. Então esse eu acho que é o primeiro desafio e o mais importante no início, é acostumar mesmo com a fluência, com o vocabulário local. E não se assustar, né, Maria? Não se assustar. Porque às vezes a pessoa já começa a se frustrar ali no comecinho, né, dessa experiência, né? E cansa. Eu gosto de falar assim, que no início você trabalha muito e o cérebro ele trabalha traduzindo. Então é cansativo no início. Eu falo que o primeiro mês é um dos mais cansativos. Porque é um cansaço mental de você estar ali se esforçando para entender o idioma, né? Então, acho que essa é a primeira barreira que tem que ser quebrada e é o que assusta no início. Nossa, cheguei, no aeroporto, as pessoas, o táxi que eu vou pegar, tudo é inglês, agora eu vou ter que, inglês ou outra língua, eu vou ter que me virar nisso aqui, né? E tem outros, óbvio, né? Outros desafios. O clima, muitas vezes, é um desafio muito grande, né? É importante, então, que ele realmente pesquise o dia a dia, né? Alimentação. Né? E a cultura, transporte, novas amizades. E é importante que ele faça uma pesquisa prévia, antes, né? Claro, antes de ir. Muito importante. Olha, eu vou para tal país, já começa hoje em dia, né? Com a internet, né? Ele já consegue... Sim, e a gente também tenta apoiá-los da melhor forma possível. Antes dos alunos saírem, a gente já prepara uma reunião com orientações sobre o que eles vão encontrar, como é que eles devem se portar, dificuldades que podem ter, porque a gente sabe desse período como para diminuir, né? Justamente para ajudar nessa expectativa e facilitar, né, essa adaptação quando eles chegam lá. Mas mesmo assim a gente sabe que há mesmo esse período em que eles se sentem meio deslocados, até se adaptarem a uma realidade nova, meio perdidos, mas que depois, passada essa fase, eles deslancham, então eles aproveitam muito. E no caso das universidades, elas estão preparadas para receber esses alunos brasileiros? Sim. Porque aqui vocês dão um apoio, mas e lá fora, né? De forma geral, a internacionalização, ela está aí para o mundo todo. Então as universidades fora também estão habituadas a receber alunos de diversos lugares do mundo.
Então, é a oportunidade da convivência mesmo. A diversidade, ela está aí e, na medida do possível, a gente apoia os alunos que vêm e eles apoiam os nossos. Então, a gente é uma troca, né? Esse relacionamento é uma parceria e tem dado muito certo. Tem sido muito proveitoso. Muito Certinho. bom. Olha, agora a gente vai fazer uma pausa. Daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo, porque o Sala de Aula vai fazer uma pausinha bem rapidinho. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí. O Sala de Aula está de volta, a gente vai continuar nesse bate-papo, se vale realmente a pena estudar lá fora e como é que a gente faz isso, né? Vocês falaram de alguns países, né? Hoje, para a gente começar, né, nesse bate-papo de volta, quais são os idiomas mais procurados, Mariana? Sem dúvidas, o primeiro idioma é o inglês, né? Depois a gente tem o espanhol e depois o francês e aí vem italiano, alemão, outros idiomas aí, mas as pessoas estão esses são descobrindo mais... que não é só mais o inglês, né, Silvia, que agrega, né, que traz algum valor, né? O inglês já foi superado, né? Mas para a universidade, André, o inglês ele ainda é vital, porque o inglês é a língua da ciência. Então, em muitos dos cursos, independente da nacionalidade fora, eles já estão sendo oferecidos em inglês. Então, mesmo Portugal, que é um destino muitíssimo procurado pelos nossos alunos, até por conta dessa barreira linguística, já está oferecendo as suas graduações e as pós também em língua inglesa. Então, isso é uma tendência que a gente tem observado, mas Espanha também, aqui para a universidade, é um destino muito buscado. Depois a gente tem na América Latina, Argentina, Chile, Peru também é. Depois, então são os mais. Eu tenho observado assim, ao contrário de quem vai buscar só a língua, né, o aperfeiçoamento da língua, para a vida acadêmica dos nossos alunos, a língua ainda é uma barreira. Então, se eles não conseguem ter um domínio ou não estão suficientemente seguros, né, do inglês ou preparados, né? Eles estão buscando Portugal, porque antigamente havia essa condição, né, de o entendimento, mais compreensão mais fácil, e o espanhol, né, por conta dos países latino-americanos e a Espanha mesmo na Europa. Agora, com essa mudança, né, do perfil mesmo daquilo que está sendo oferecido aí para a comunidade, a gente vê que vai ter que ter um outro foco. A língua ela é vital. Sim. Agora, tem assim estudantes de uma área que vai mais? Que estudante que estuda o que vai buscar esse ensino lá fora? Olha, aqui na PUC de Campinas a gente tem uma tradição que é muitíssimo interessante. O curso de Arquitetura e Urbanismo é o primeiro. Já de longa data, os alunos buscam as instituições, essas oportunidades, porque para eles é um enriquecimento muito grande estar em contato, né, com a arquitetura, a história lá fora, que é muito rica. Então tem esse complemento, são os primeiros a buscarem. Depois a gente tem o pessoal do curso de Direito, que está como segundo aqui no nosso ranking. Tem bastante interessante, que é bastante interessante, até porque o direito tem questões muito peculiares de cada país, da legislação, e talvez por isso, acho que desperta a curiosidade deles irem estudar. Depois do direito, a gente tem engenharia civil. Então a questão de arquitetura, não só de arquitetura, mas também da engenharia complementa um pouco essa visão. E aí outros cursos também aparecem, mas já com menor número de alunos, como o próprio jornalismo, a área de relações internacionais, comércio exterior. A gente tem muito aluno da área de relações públicas, então acho que por conta de trabalho, depois nas organizações, essa experiência, né, no exterior também contribua. São os que mais procuram hoje. Agora você também tinha mencionado sobre o currículo, né? Sem dúvida. O currículo é sempre uma questão que entra em pauta, porque o aluno ele tem, do nosso ponto de vista, duas oportunidades. Uma que é cursar disciplinas que ele teria, similares aqui na PUC,
e ao final desse período de intercâmbio ele faria o aproveitamento, né, desses estudos, então isso não impactaria no período de integralização do projeto pedagógico, ou ele tem oportunidade de escolher coisas ou disciplinas, né, que ele não cursaria aqui na PUC, tendo aí sim um enriquecimento curricular. Então, na minha opinião, o balanço, né, dessas duas possibilidades é que transforma o currículo ainda mais e deixa ele mais interessante. Enriquece. Aí você falou em enriquecimento do currículo, as empresas percebem esse profissional, ele fica diferenciado, valoriza? Na minha opinião, sim, e o que a gente tem visto é que sim, porque esses alunos, eles voltam com um domínio já da língua, de uma segunda ou terceira língua, eles desenvolvem uma outra sensibilidade para as questões culturais, que envolvem a diversidade, o trabalho em equipe, o respeito ao próximo. Então, são essas habilidades que eu chamo de socioculturais que são incorporadas na formação dele. Também a proatividade, porque de uma certa forma ele sai, né, daquela realidade que é a vida dele, no país dele, do conforto, né? Às vezes até de casa e tudo mais, para viver uma situação nova, desafiadora, né? Com outras pessoas, como a Mariana está falando, de outros estudantes, com outras realidades. Então, isso também faz com que ele cresça. Eu acho que ele volta com um nível de maturidade diferente. Sim, exatamente. Sabe? Isso a gente vê muito no aluno que está saindo quando a gente faz a reunião, nesse contato, toda essa preparação, e depois quando ele retorna, né? Porque ele... Mais confiante, mais seguro, ele consegue lidar com essas situações adversas com muito mais tranquilidade. Parece que ele está um mais resiliente. Sim, ele volta mais confiante, porque ele amadurece, ele lida com situações lá. Isso profissionalmente é muito importante. Muito, e o mercado de trabalho, com certeza, ele hoje enxerga o mercado isso, exige, né? Até, né? Sim. Mas é uma experiência que a gente falar em custos, em desafios, ainda é um pouco alto para a realidade de muitos estudantes aqui, né? Nem todos têm condições de bancar. Como é que esse estudante que ainda não tem essa condição faz e precisa ou quer ter esse desejo? O interessante nessa ótica é que o aluno, quando ele está na universidade, ele tem a oportunidade de ir planejando a viagem com antecedência. Então, embora isso envolva custos, né, de passagem, alimentação, quando ele vai pela instituição, ele tem a oportunidade de estar nesse acordo de reciprocidade. Então, o curso em si, ele não tem que se preocupar com ele. Não vai ter esse custo. Não vai ter esse custo. Mas ele vai ainda, mesmo assim, ele tem passagem, né? Isso que eu estou falando. Alimentação, estadia e tudo mais. Mas pensando com antecedência, né, ele não precisa ir no último ano do curso, até porque a gente não gostaria que isso ficasse tão para o final, né? Acho que enriquece que ele esteja essa experiência acontecendo um pouco antes. Ele tem uma oportunidade, primeiro, de se planejar com antecedência para aquilo que ele quer. Eu acho que isso é uma habilidade também que é estimulada e que favorece a sua formação profissional. Fora isso, Andréia, hoje em dia a gente tem uma série de outras instituições que oferecem bolsas, né, que trabalham junto com a universidade. Né? Sim, então fazendo contato, a gente sempre divulga as bolsas que vêm por intermédio dessas instituições que financiam realmente a passagem, né, a hospedagem e a alimentação. Isso já dá mais uma tranquilidade financeira, além né? dele não se preocupar com a questão do curso, né, ele vai ter também esse recurso que vai favorecer, né, a oportunidade. Ficar de olho, né, nessa oportunidade. E na questão de línguas também. Na questão de línguas a gente tem diversas opções, né, que vão assim de intercâmbios aí para estudar o idioma de 2 semanas até 1 ano. Então é bem um pouco isso que a Silvia falou, ele pode se planejar, tem muitas opções assim com custo-benefício excelente. Então, hoje em dia não é mais assim, fazer intercâmbio é para uma classe A, B. Não existe isso mais. Se você se planejar com antecedência, tem diversas formas de pagamento, tem destinos com valores mais acessíveis. Né? Então, eu falo que todo mundo que se planeja pode sim, né, estudar fora, fazer um intercâmbio, seja ele de curto tempo ou de um longo, né, termo aí que a gente fala, depende desse planejamento da pessoa, ele quer também do que ele quer. Futuro, né?
Porque a pessoa que está estudando lá fora, ela está já transformando o futuro dela, né? Ela já está com esse olhar para o futuro, né? E interessante que os alunos já têm essa perspectiva, né? Eles já procuram, porque eles sabem que essa experiência vai ser enriquecedora, que eles vão voltar, porque muita coisa hoje com as tecnologias de informação, de comunicação, eles já navegam por esse mundo, né? Eles já têm amigos, às vezes eles já têm contatos, eles já pesquisam. Hoje tá mais... Então, esse trânsito para eles é bem confortável. Agora, o que faltava é essa experiência em loco. Eu acho que isso é um diferencial. Embora a gente saiba que na impossibilidade também de acontecer essa experiência, a virtualidade está aí. A tecnologia ajuda. Quer dizer, hoje convidar alunos de outras turmas, de outras instituições de ensino para participarem de uma sala de aula por meio, né, de videoconferência virtual, ou meio de alguma outra ferramenta virtual, já é a realidade, né, de você convidar um professor para dar um depoimento, ou daqui para lá, ou esse intercâmbio também por meio dessa outra ferramenta, já faz parte. Super. Né? Isso já acontece. Alunos de fora também para cá? Vem. Hoje praticamente a gente tem a mesma quantidade aqui na PUC de alunos indo e vindo. Até aqui no ambiente da universidade isso é importante, né? Muitíssimo. Eu costumo dizer que para os alunos que ainda não foram ou que não se despertaram para essa oportunidade, trazer essa internacionalização para dentro de casa, né? Para eles também terem em sala de aula desse contato com alguém que veio de outro país, que fala outra língua, que está aqui também para aprender da nossa realidade. E para eles também poderem contar um pouco do que é a vida aqui, né? E em que momento, por exemplo, a pessoa que já está estudando, igual você falou para não deixar muito para o final do curso, mas em que momento que ele escolhe, agora eu vou? Olha, a universidade, ela faz algumas recomendações, né? Para que o aluno não deixe para o último semestre do curso, porque é uma época que ele está fazendo estágio, que ele tem outras atividades, vai fazer o TCC, né? E também não seja logo no primeiro ano, porque o primeiro ano é uma fase também de adaptação desse aluno à vida acadêmica, à vida universitária, ao curso que ele escolheu. Então, dependendo se o curso é de 5 anos, a gente imagina que entre o terceiro e o quarto, se o curso é de 4 anos, segundo e terceiro ano, ali seria a melhor fase para ele sair, porque aí ele já teve pelo menos 1 ano de convívio universitário para saber o que é essa realidade, até para saber também qual é a expectativa que ele vai ter lá fora, o que ele vai encontrar, né? Já está um pouco mais maduro, já sabe o que é uma disciplina, as aulas como é que acontece, a questão, né, de convívio mesmo. Da vida acadêmica em si. E não deixa também para o finalzinho, que é quando ele está, às vezes, assoberbado com uma série de outras. Já está com a cabeça, às vezes, na profissão, buscando transição. Aí acaba não dando certo, né? Então, e quem já se formou em faculdade e quer fazer um curso mais curto, seja de idioma ou de uma especialização, vale a pena também? Às vezes a pessoa já faz tempo que deixou a universidade, né? Por exemplo, um curso, um MBA, um curso mais rápido, isso é possível, é importante? Sem dúvida. Hoje a gente fala muito do Long Life Learning. O que significa? A gente não termina, continua a estudar sempre para a vida toda. É aquilo que a gente já estava comentando, porque com tanta informação e tanto conhecimento disponível, a velocidade com que as coisas são geradas hoje, não dá mais para a gente achar, olha, me formei, já tenho o meu diploma e não preciso mais nada. Porque a gente tem que ter, e nem sempre, eu costumo até falar para os alunos que a gente não vai ter um professor ao nosso lado a vida toda. Então, a gente precisa se dar conta daquilo que é a nossa profissão no mercado de trabalho e tá buscando formas de se aprimorar continuamente. Com certeza. E aprender faz bem, né? E aprender é muito gostoso, né? Não tem ponto final. A gente sempre aprende com alguma situação da vida ou com as vivências acadêmicas. Enriquece, como vocês falaram. Eu agradeço muito a explicação, a participação de vocês. A gente vai ficando por aqui. Quem sabe aí a gente entra numa outra viagem. E você que ficou com a gente até agora, muito obrigada. Até nosso próximo encontro. Tchau. Conhecer outros países, rechear a bagagem de conhecimento, enriquece e motiva a sempre seguir em frente pela viagem do saber.
Eu acredito que o intercâmbio ele é um conhecimento pessoal, você se descobre fazendo intercâmbio. Eu recomendo demais para qualquer pessoa, porque depois que você faz o primeiro, você quer fazer mais e mais e mais, e conhecer a cultura de mais pessoas, conhecer os lugares que você achava que era impossível conhecer, Londres, Big Ben, Paris, Torre Eiffel, lugares que você vê só pela TV, você acaba conhecendo. Qualquer pessoa, depois que faz, se apaixona pelo intercâmbio. E é muito importante porque você acaba tendo um enriquecimento pessoal, cultural e principalmente abre portas para você aqui, porque quando a pessoa olha no seu currículo que você tem um intercâmbio, mostra que você tem responsabilidade e que você, acima de tudo, aceita desafios, não tem medo de algo novo, algo que você não conhece.